Neste vídeo vamos fazer algumas recomendações técnicas sobre a fonte de alimentação variável que compõe o conjunto de eletromagnetismo BASIC. A fonte de alimentação variável da placa para eletromagnetismo do conjunto BASIC, ela possui duas questões que precisam atenção. Uma delas é que ela possui um sistema de proteção de sobrecorrente, que é acionada quando a corrente excede um determinado valor, desligando a fonte para evitar que a fonte estrague. E a segunda questão é sobre o aquecimento. O aquecimento é normal, ocorre a dissipação do calor dentro do circuito eletrônico ali da fonte e acaba aquecendo um pouco a caixa de metal onde ela está acondicionada. Esse aquecimento não tem problema, temos algumas estratégias que podemos adotar para evitar que ele seja muito alto, mas não tem problema que ocorra o aquecimento. Agora vamos ver um vídeo de como que ocorre o acionamento da proteção. Ligamos a fonte com o potenciômetro no mínimo. Em seguida ligamos a chave, o LED não está piscando. Agora vamos girar o potenciômetro até exceder a corrente. Excedeu a corrente nesse momento o LED começa a piscar. Para resolver desabilitar essa função de proteção, basta retornarmos um pouco o potenciômetro. Então o LED volta a ficar aceso. Essa posição aqui é o limite de operação. Essa não é a posição ideal para a realização dos experimentos. No vídeo nós estamos nessa posição, pois estamos demonstrando a posição limite de operação. Mas o ideal para a operação é nessa posição intermediária, do meio até mais ou menos essa posição aqui. Nunca no limite da sobrecorrente. Assim, diminuímos o que? O aquecimento da fonte de alimentação. Se trabalharmos aqui, a corrente será maior, a fonte irá aquecer mais. E nessa posição intermediária, os experimentos todos podem ser realizados sem nenhum problema, diminuindo o aquecimento. Agora vamos assistir à realização do experimento de Ørsted. Aqui nós temos outra estratégia para diminuir o aquecimento. Então ligamos e desligamos. Esse ligar e desligar é para permitir o resfriamento da fonte de alimentação. Não precisa ser tão curto o tempo de 2 segundos, mas podemos ligar, deixar 30 segundos, fazer a explicação, 1 minuto, e então desligamos, deixamos ela resfriando ali por 30 segundos, 20 segundos. Em seguida ligamos novamente para mostrar o fenômeno novamente. Dessa forma, o aquecimento não será grande. E se a fonte estiver operando na posição intermediária aqui, o aquecimento será bem pequeno, talvez nem necessite fazer essa variação essa forma de operar intermitente, ligando e desligando a fonte. Então aqui para finalizar, vamos ligar para o outro lado, mostrando, invertendo a corrente de operação. Essa é a forma de operar a fonte de alimentação e a placa para eletromagnetismo, evitando o acionamento da proteção de sobrecorrente e também o aquecimento da fonte de alimentação. Agora vamos apresentar algumas recomendações técnicas sobre o experimento de força magnética, mais especificamente o balanço magnético e o motor elétrico elementar. Para a realização desses dois experimentos, nós utilizamos esta área da placa, do conjunto de eletromagnetismo BASIC. Nessa placa nós fazemos as montagens nesses bornes e temos uma chave para ligar e desligar a corrente em direções diferentes. E também temos um LED para indicar
a posição que a chave está ligada e a direção da corrente. Então a chave para cima ele acende o LED vermelho, a chave para baixo acende o LED verde. Isto quando o circuito está aberto. Quando o circuito está fechado, para ambos os lados o LED irá acender a cor laranja. Então vamos observar agora, durante a execução do experimento, como que isto ocorre. Então aqui vamos ligar a chave, acende o LED vermelho numa direção, agora na outra o LED acende a cor verde. Então vamos começar pela montagem do balanço magnético. Então para a montagem do balanço magnético, utilizamos as duas torres, depois colocamos o balanço. Aqui visualizamos a cor laranja, desconectando o circuito, erguendo o balanço, muda para vermelha. Mesma coisa para baixo, está laranja, erguemos o balanço de modo a ele não encostar e fechar o circuito, nós vemos a cor verde. Agora vamos ligar o balanço magnético, ajustamos a tensão da fonte. Então aqui temos o balanço magnético. Notem que o balanço magnético ficou oscilando. Isso é normal, porque nós ligamos com uma corrente relativamente alta, então já gera um campo grande no condutor, contrário ao campo que ele está imerso aqui com os ímãs, no campo magnético dos ímãs. Então ele acaba expulsando de forma bem evidente e forte o balanço. E o balanço, por inércia, tende a voltar, mas ele voltando, ele vai ser expulso novamente. E ele fica nesse movimento oscilatório por um bom tempo, até que o atrito pare ele de oscilar. Mas nós não queremos que isso aconteça, então, para visualizar ele fora do campo, o que nós fazemos? Com o dedo, nós paramos essa oscilação. Pronto. Aí ele fica numa posição mais externa. Vamos inverter a corrente, ele vai ter o mesmo fenômeno, vai ficar balançando. Então nós, com o dedo, paramos ele, ele fica quase parado. Esse movimento de oscilação é normal, né? Não é um defeito do balanço magnético nem nada. Se você quiser, o usuário quiser um movimento que ele não seja expulso e fique oscilando, tem que ir aumentando a tensão na fonte bem devagar, para que o fluxo magnético seja uniforme, lento o aumento dele. E aí ele vai expulsando o condutor de forma gradual, sem que ele expulse com uma força muito grande, de modo a gerar esse movimento oscilatório. Aí você vai ter um movimento mais controlado e ele não vai ficar oscilando tanto. Mas a opção do dedo ele resolve de forma bem rápida quando você quiser parar o movimento de oscilação que é gerado quando você liga e ele já sai balançando. Então agora aqui vamos para a demonstração do motor elétrico. Mesma coisa, está laranja ele fica vermelho quando desconecta e quando conecta ele fica laranja e desconectando ele fica verde no outro sentido da corrente. Então agora nós vamos verificar que ao girar o LED fica piscando, trocando de cor entre o laranja e vermelho ou o laranja e o verde. Isso é normal porque o laranja só acende quando quando fecha o circuito. Só que como nós podemos ver aqui, é um contato mecânico, ele não é perfeito, então às vezes ele não ocorre o contato para que fique permanente esse contato. Então ele acaba oscilando entre abrir e fechar o contato aqui rapidamente, e aí o LED acaba piscando entre o vermelho e o laranja, ou o verde e o laranja, dependendo da direção da corrente. Isso não é um defeito, é só uma forma que foi projetado o equipamento para indicar para que direção que está a corrente naquele circuito. Então ele vai oscilar mesmo entre laranja e vermelho ou laranja e verde por conexão, por causa da conexão elétrica aqui, que às vezes por movimentar o motor aqui, o rotor, ele acaba abrindo o circuito aqui. Então, recapitulando,
essas recomendações técnicas para esse experimento. Nós temos aqui a chave que liga a corrente em duas direções. O LED mostra vermelho quando a chave é ligada nessa direção e verde quando a chave é ligada nessa direção. O vermelho e o verde só são mostrados quando o circuito está aberto. No caso aqui não há nada fechando o circuito nessa parte da placa. Então, quando fechamos o circuito, em ambas as direções a cor muda para laranja. Em relação ao balanço magnético, essa oscilação que ele possui não é um problema, mostra bem o nome do experimento, que é balanço magnético. Então, se o usuário quiser que ele fique fixo, basta com o dedo parar essa oscilação, porque ela vai demorar a acontecer se for depender do atrito. E uma outra forma de evitar que ele seja expulso e fique oscilando é variar a corrente aqui, a fonte, né, a tensão da fonte, do zero até onde você pretende colocar quanto de tensão você pretende colocar, mas de forma bem gradual, para que o balanço não seja expulso com uma força muito grande.